Muito bem-vinda a essa live que é o quê? Você está numa fria? Não, não está. Está frio. Estamos no inverno, mas você não está numa fria. Por quê? Você está aqui no Paredes a Cores. Eu estou até aqui, ó, já com o meu pescoço quentinho. E eu quero falar muito desse assunto com você hoje no design de parede. Como a gente pode fazer o design de parede no inverno? E aí? Já pega sua canequinha com café, porque a minha está aqui. Eu amo café. E aí a gente vai ter muito papo aqui sobre design de parede no inverno. E aí? Eu me chamo Rodrigo Pontes, você que ainda não me conhece. Eu sou designer de parede há mais de 16 anos e olha, eu já passei, não em frias, mas passei frio nas épocas de inverno. Sim, muitas vezes eu fiz design de parede, faço design de parede também no inverno. E por que não, criatura, você não pode começar a fazer o seu design de parede agora também, nessa estação que nos deixa mais arrumados, que nos deixa mais chique, não é? O inverno tem esse glamour, né? A gente se arruma mais, a gente tem como ter mais acessórios, né? Eu amo cachecol. E a gente consegue ficar mais arrumado, a gente consegue ter também essa dinâmica no nosso guarda-roupa. E aí, com isso também, a gente consegue usar outras cores, outras coisas para influenciar, né, vamos dizer assim, o nosso estado, né, a nossa vida. Então, quando a gente quer colocar algo colorido, a gente bota para deixar mais alegre o dia. E assim a mesma coisa no design de parede. Então, já quero que você possa deixar aqui nos comentários qualquer dúvida que você venha a ter durante a live. Tudo que a gente for conversar aqui, pode também deixar suas sugestões e a gente vai sim falar sobre design de parede no inverno. É uma grande oportunidade de você sair desse cobertor aí, olha, e colocar a mão na massa, ou melhor, a mão na tinta, e a gente começar a fazer um design de parede diferente e com inspiração nesse friozinho de meu Deus que a gente está passando. Eu sou de Rio das Ostras, mas eu acabo dizendo que eu sou de Frio das Ostras, porque a gente não está, eu pelo menos não estou acostumado com frio. Então, quando a temperatura já desce ali um pouquinho dos 20 graus, eu já estou começando a pegar meu casaco. E aí, nessa live, a gente vai falar sobre problemas de pintar no período do inverno, fazer o nosso design de parede no inverno. Já quero te fazer essa pergunta também, porque a gente vai falar sobre isso aqui nesta live. Porque a gente, às vezes, acaba tendo algumas dúvidas, ou até mesmo a gente tem algum tipo de assunto em relação a frio, a umidade, porque aí, né, tá uma coisa ligada à outra. Minha parede está úmida porque choveu, e aí como que eu posso fazer? Isso tudo eu vou falar aqui também na live. Técnicas de pintura também que eu posso utilizar em dias chuvosos, em dias frios. Como que eu posso fazer se o dia está frio? Eu posso pintar? Eu posso criar alguma coisa na minha parede? Vou te dizer que pode sim, vou te mostrar como, tá bom? E nessa live eu quero te dar seis dicas para que você depois não me diga: Rodrigo, não dava, eu não consegui pintar, eu não consegui fazer, eu não consegui realizar meu design de parede porque estava muito frio, estava chovendo. Então vem comigo, criatura, que a gente vai colocar isso em prática a partir de hoje, tá bom? E aí, quando eu digo no design de parede no inverno, não estou dizendo para você que é você se inspirar, né, na imagem do inverno. Você até pode, né? A gente tem aquela vegetação mais seca, às vezes tem muito mais galhos, menos folha, né? Tem algumas vegetações que mudam muito em relação à estação do inverno, né? Você pode usar também cores que te remetam à sensação de inverno, né? A sensação de frio. Então você pode estar usando isso também, mas não estou dizendo para você fazer tudo nas cores do inverno, não, tá? Coisa mais acinzentada, alguns off-whites. Não estou te dizendo isso. Calma, que eu vou te mostrar e vou te dizer como a gente vai fazer isso no design de parede, porque eu estou aqui para isso, tá? Para te facilitar a vida, criatura. E aí, nessa live, a recomendação que eu quero fazer para você é que às vezes a gente pensa assim, tá chovendo,
tá muito frio, a minha parede não vai aguentar, tá muito úmida e eu quero fazer um design de parede lá fora. Não é possível fazer um design de parede do lado de fora, ou seja, na área externa da sua casa. Porque com a chuva, com o vento, com, né, N coisas, e a própria umidade, mesmo que não esteja chovendo, mas a própria umidade do ar vai prejudicar a sua pintura. Então, se você quer fazer algum design de parede e na área externa, não faça na época do inverno, tá? Porque isso pode prejudicar o seu trabalho. A não ser que você queira fazer num tempo que já está, de repente, está no inverno, mas está sol, né? Você vê que o tempo não está tão úmido, a parede não está tão úmida. Então, isso é bom para que você... Até porque a gente usa muito a tinta à base d'água, né? E eu vou falar também sobre essa diferença da tinta à base d'água com a base de solvente, né? Vou te falar isso direitinho. E aí eu quero te dizer que por que o design de parede inspirado no inverno é uma grande oportunidade para você modificar a sua casa. Se você já assistiu a live que eu fiz durante essa semana com a Silvia, né, uma live de mentoria online, mudou totalmente o espaço dela, né, que é um corredor, e aí totalmente mudado, até inspirou ela a fazer uma nova decoração, uma nova forma de expor os móveis, né, e até deu um maior colorido naquele ambiente. Isso faz com que a gente entenda a grande oportunidade que tem pintar no inverno, porque você vai estar mais tempo em casa, né? A gente já está mais tempo em casa em relação a isso tudo que a gente está passando, mas quando a gente está no inverno, a gente fica bem mais no quentinho, né? Então isso faz com que a gente realmente entenda que a gente precisa deixar a nossa casa mais aconchegante, mais confortável. Confortável que eu digo, não só nos móveis, né? Comprar um móvel que tem uma anatomia bacana para acolher a gente bem, acolher o nosso corpo, deixar a gente numa postura boa, um colchão bom, uma poltrona boa, um sofá que seja confortável, mas também eu digo para você em relação ao conforto visual, né? Ao que a gente consegue ver, a gente se sente bem quando olha para uma parede e a gente fala assim, nossa, essa parede... como eu já vi que em algumas lives, né, a gente conversando durante a live, algumas pessoas falam como o design de parede modifica, mas não só modifica a casa, o cômodo, mas modifica o jeito que a pessoa enxerga, a sensação que o design de parede provoca na pessoa, né? Então a gente tem essa abertura para que a gente realmente se permita entender o que o design de parede provoca na gente. E no inverno, mais do que uma oportunidade, é uma forma de você estar mais em casa, estar aconchegante e produzir algo que seja seu, né? Você produziu, você pegou e falou assim, olha, eu vou pintar essa parede porque está chovendo, está muito frio lá fora, não tenho nada que fazer lá fora porque está muito frio, então eu vou me dedicar para fazer o meu design de parede aqui na minha casa. Então, realmente, aproveite essa oportunidade. Levanta da cama, levanta do sofá, sai do cobertor e realmente você conseguir fazer com que o seu design de parede seja um design de parede produtivo, vamos dizer. Por que eu estou falando produtivo? Porque aí você vai estar se esquentando do frio, deixando a sua casa também com mais aconchegante, né? E aí eu quero te dizer 6 dicas para que você tenha esse momento seu do design de parede bem mais segura. Ou seja, depois dessas 6 dicas, tenho certeza que você não vai ter medo de meter a cara e fazer a sua pintura. Jonathan, eu tô com frio mesmo, mas como eu já tô falando aqui bastante, aqui já tá tudo fechadinho, eu já vou começar a falar sobre 6 dicas. Eu vou tirar meu cachecol, porque eu quero ficar mais à vontade também, porque eu já tô quentinho já, porque eu deixei tudo fechado. Já tomei o meu café, e aí eu vou realmente agora começar a esquentar mais ainda com essas dicas, porque são dicas quentes, e eu vou dar essas dicas para você de bandeja, criatura. Você não vai ter trabalho nenhum de pesquisar, eu vou dar aqui para te falar, tá bom? Vamos lá. A primeira dica eu quero te falar sobre a umidade do ar.
Rodrigo, como que é essa questão da umidade do ar? Como que eu vou saber que o ar está mais úmido, não está? Geralmente, quando você quer perceber, vamos dizer assim, está muito úmido, vai do lado de fora, você vai ver sua parede, ela vai estar molhada. Isso é um índice incrível para se você é meio que, olha, eu preciso de ver, você vai ver que a grama vai estar molhadinha, as plantas vão estar com as folhas cheias de orvalho. Isso é umidade, criatura. É umidade além do alcance, vamos dizer assim. Por quê? Eu estou falando isso porque eu sou do litoral. Então, assim, eu sou da praia, né? O meu negócio é maresia. E essa coisa de frio, eu realmente sou uma pessoa muito, muito, muito frianda. Então, a gente tem, né? Eu sou meio que exagerado em relação ao frio. Então, assim, quando eu vou dormir, é um escândalo em relação à roupa de cama, porque, assim, aqui em casa a gente tem um cobertor que é dessa grossura, chama de fofudo. Ele é maravilhoso. Então, quando a gente fala em relação à umidade do ar, quando ela está superior a 85%, né? Como que eu posso ver isso, Rodrigo? No seu aplicativo, no seu celular, é só você ir lá no Clima Tempo, no Tempo, né? Depende do celular que você usa, e aí você consegue ver ali, porque eles te dão toda a informação de quanto está a temperatura, sensação térmica e também a umidade do ar. Isso faz com que você tenha essa ideia, né, de como está o ar. Então, se ele tiver abaixo de 10 graus, a umidade, ou seja, o frio, tiver, né, a temperatura tiver abaixo de 10, meu querida e minha querida, olha, a umidade está altíssima. Então, a gente tem um pouquinho desse cuidado, porque, né, estando superior a 85%, a gente tem que dar uma olhadinha, né, nisso daqui. E aí, claro, se você não tiver se você não tem um aplicativo que tem sobre meteorologia, ou de repente você não tem acesso aí, porque, né, não sabe como, é só colocar no Google, olha, a temperatura do dia hoje, e aí você vai conseguir saber. Ou acompanhe também os jornais, né, os programas de TV também, que sempre tem. E aí, a segunda dica que eu quero te dar é para você escolher produtos que sejam produtos de qualidade. Por que eu digo produtos de qualidade? Porque a gente, sempre quando a gente vai investir no design de parede, né, a Silvia está aqui, ó, bem-vinda, Silvia, a gente tem que colocar o melhor da gente, né? Quando eu digo produto de qualidade, não é aquele Rodrigo, então você quer que eu compre o produto mais caro. Não, tem produtos de qualidade, tem linhas de qualidade que a gente tem realmente mais segurança no trabalho. Por quê? Quando você começa a trabalhar com esses tipos de materiais, você mesmo vai se adaptando, né? Tem a Silvia aqui, né, na live, que ela gosta muito de usar a tinta acrílica, aquela meu Deus, esqueci o nome, bisnaguinha, né? Outras pessoas gostam de usar tinta direto de tinta de parede. Então, assim, outros já gostam de usar outros tipos de tinta. Vai da sua escolha, né? Então, assim, você vai ver qual você se sente mais confortável, né? Para que você comece a fazer seu design de parede e vá conhecendo outros materiais também, né? Então, isso faz com que você realmente consiga ter mais confiança no seu trabalho. Quando você for comprar alguma tinta, de repente você vai fazer uma parede e já quer preparar a parede. Compre uma tinta anti-mofo, uma tinta que você vai gastar um dinheiro a mais naquele momento, mas você tem uma segurança maior no futuro. Então não adianta você querer fazer algo que, eu vou fazer hoje rapidinho porque eu estou com ansiedade para fazer logo essa parede. Às vezes, quando você age assim, dessa forma, você acaba deixando com que você protele um problema, né? A sua parede que esteja, de repente, deixando de ser protegida de uma forma, de repente você mora num lugar onde que é muito úmido, então você tem que ter esse tipo de preocupação, né? Esse tipo de
de atitude de você chegar e falar assim, não, eu vou comprar uma tinta melhor porque eu sei que aqui na minha casa é úmido, eu sei que aqui não é tão seco assim e eu preciso de uma tinta de qualidade. Então use uma tinta antimofo, tem várias marcas, tem a Coral, tem a Souvenir, tem outras marcas também que são boas e que tem essas linhas de produtos que são específicas para algumas áreas ou até alguns comportamentos climáticos, né, que a gente tem na nossa casa. Então é bom que você invista nesse tipo de material também, né? Então você pode realmente fazer com que isso você tenha mais segurança. A terceira dica é manter sempre uma ventilação adequada quando você estiver pintando. Por quê? Muitas vezes a gente vai pintar uma parede e aí, como tá frio, né, ou às vezes chovendo, às vezes a gente fecha tudo, né, porque tá frio, igual aqui, eu fechei tudo. Eu já tirei meu cachecol, porque já tá na temperatura boa e já comecei a arregaçar as mangas aqui, ó. Então, eu sei que essa temperatura tá boa para mim. Então, eu consigo ter um comportamento, mas lá na janela tem uma brechazinha aberta. Se eu estivesse pintando, o que eu faria? Deixaria a porta um pouco aberta, né? uma abertura fina, uma abertura, como fala? Uma frestazinha para que o vento circule e uma janela também. Se você quiser ainda até deixar com que essa ventilação ela tenha maior eficácia, você pode até ligar um ventilador e isso vai ajudar também na secagem da tinta. Então você consegue não só secar a tinta mais rápido, né, porque na hora, no tempo úmido, né, no tempo de inverno, no tempo que está frio, a tinta demora mais a secar, né? Então você tem que ter esse cuidado muito, ou melhor, você tem que ter essa atenção, porque quando a gente está num dia de calor, né, não precisa nem ter dia de verão, às vezes tem inverno que tem dia que está quente. Então, assim, se está quente, a tinta vai secar mais rápido. Se tiver calor, se tiver frio, a tinta vai demorar a secar mais. Então, você pode acelerar essa secagem, mas você não deixe de ficar atenta à aparência da tinta, porque às vezes ela está só seca superficialmente, mas ela não está totalmente seca para vir uma outra demão. Vou falar isso também com você em relação a esse tipo de probleminhas que podem acontecer. Então, sempre aguarde secagem entre uma demão e outra. Como que eu vou saber, Rodrigo, como que eu vou saber o tempo certo em relação à secagem? Dependendo da tinta, porque todo fabricante atrás da tinta vem mostrando, né, qual é o tempo de demão, de secagem entre demão, de toque final. Isso tudo vai variar de cada fabricante. Então esteja atenta a realmente estar lendo as instruções, né, porque uma vez que você leu, você já aprendeu. Então isso não é para, eu vou querer, vou fazer um tipo de pintura, vou usar do jeito que eu quero e pronto, acabou. Não. Você vai ter é bom que você tenha esse cuidado, porque ninguém melhor do que o fabricante para te dizer como fazer, né? Como se comporta o produto dele. Então eu falo sobre o design de parede, como a gente pode compor, como que a gente pode projetar, desenhar, fazer com que a gente tenha ideias mirabolantes, como que a gente pode tornar o design de parede muito mais pertencente à casa, né? Tudo aquilo que a gente tem. Só que o produto, né, o que a gente vai usar, a tinta, a massa, ou o que for, é bom que a gente sempre ouça, né, ou melhor, leia as instruções do fabricante, porque eu te indico o que eu experimentei, o que eu já fiz e o que eu sei, né? Então eu vou sempre te indicar e te facilitar esse processo. A empresa que está te vendendo o produto, ela está te dizendo, olha, use desta forma, porque você vai ter o resultado que a gente está te vendendo. Então isso é importante você ter também, tá bom? Já em dias chuvosos, que não há uma previsão exata, né, tempo de chuva e tudo, é bom que você sempre se atente em relação à parede que você vai pintar. Essa parede que você vai pintar, ela é como? Ela realmente bate chuva e ela absorve bem a chuva, ou melhor, a umidade dessa chuva.
Quando eu digo isso, é parede interna. Externa, no way. Não faça. Voltei. É porque caiu a energia aqui na minha casa. Eu tava esperando aqui, ó, sambando. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Me fala aí, porque a energia caiu. Aí eu voltei agora. Me diz. Vocês estão me ouvindo? Tá tão frio que a energia até acabou. Acho que foi o vento. O vento não, foi o frio nos fios. Fala pra mim, vocês estão me ouvindo bem? Estão? On. Ei? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Me diz, porque aí eu já continuo daqui, senão eu faço um outro vídeo. Fala pra mim. Se dá pra aparecer aí, se vocês estão me vendo. E aí, então eu vou falar sobre secagem, né? Secagem de tinta. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, porque a gente tem essa questão da ansiedade, né? Porque a gente quer ver logo a tinta seca, a gente já quer logo dar outra demão, e aí a gente consegue realmente fazer com que esse processo fique demorado. Não, calma, vou te dar uma dica. Como? Você pode usar secador de cabelo. Olha aqui, ele é um grande amigo da gente, designer de parede. A gente pode usar o secador de cabelo para facilitar e agilizar a secagem da pintura da nossa parede. Claro, não estou dizendo que é para você colocar o design de parede, secar o design de parede todo com o secador, pelo amor de Deus, senão você vai ficar a vida toda secando a parede. Oi, Dioguinho, que bom que você está aqui. Você está onde? Fala para mim. Entre panos e recortes, bem-vindo também. Fabiola também entrou. Isso aí, então vamos continuar. E aí, quando a gente usa o secador de cabelo, isso nos facilita muito em relação à secagem. Se você às vezes é um pouquinho ansiosa e quer adiantar algum processo, pode fazer. Digamos que você queira, aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem, vou te dar um exemplo. Se fosse pintar a parede toda, não use o secador. Mas se você usar só para fazer essa forma orgânica amarela, essa daqui azul, ou essa daqui mais terrosa, aí você pode usar o secador de cabelo. Por quê? Porque são áreas pequenas, então você pode secar e aí depois você pode dar outra demão de tinta, né? Geralmente eu indico de 3 a 4 demãos. Então você pode realmente acelerar essa secagem, ou se você não tiver um secador de cabelo, você pode usar o ventilador da sua casa, né? Tanto de teto, você pode deixar ligado, ou esses de pé, que a gente pode estar carregando para tudo quanto é lado. Tem um soprador térmico, né? Se você quer de repente investir na área, quer usar ter esse uso mais profissional, você pode usar o soprador térmico. Ele é mais potente do que o secador de cabelo. Ele até você não pode deixar muito tempo ele exposto, né, à área de secagem, porque senão ele dá bolha, ele até solta a tinta, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não adianta você querer fazer as coisas e vou adiantar logo e acabar estragando, né? Tem que ter tudo um equilíbrio, pelo amor de Deus. Em relação ao rolo de pintura, né? A gente tem rolo de espuma, rolo de lã, aí tem a lã curta, a lã longa, e aí tem o rolo também que é de lã anti-respingo. Isso tudo vai depender da parede que você vai pintar. Como? Se você for pintar uma parede, se você nunca pintou na vida, você vai fazer logo, vou pintar primeiro, vou rolar uma tinta para limpar a parede, ou essa área aqui como é maior, eu vou fazer com rolinho. Eu não recomendo você usar o rolinho de espuma logo de cara. Por quê? Porque o rolo de espuma, se você começar a colocar muita pressão nele, na borda vai dar uma marca. Ficam umas linhazinhas por sobra, né, um acúmulo maior de tinta. Então, eu sempre recomendo, e vai por mim, porque assim, já aconteceu várias vezes as pessoas comprarem um rolo de espuma e acabar manchando a parede. Você compra o de lã. Aí, se a sua parede for uma parede lisinha, você pode comprar lã curta e anti-respingo.
porque você não vai ter tanto problema para sujar sua mão, né? Sujar o chão e tudo. Claro que você vai sempre forrar com plástico, com um pano. Se você quiser, a sua parede for uma parede que seja mais áspera, né, chapiscada, ou às vezes tem um embolso muito grosso, ou reboco, depende da região que você está, você usa um rolo de lã longa, por que tem que ser longa? Porque ele vai entrar naqueles buraquinhos porque tem relevo. Então, é mais importante você se preocupar com isso também, porque às vezes você compra um rolo de lã curta e vai pintar uma parede que é totalmente áspera, não vai conseguir o resultado, e você vai, não deu certo. Cada material está dentro da sua especificação. Então, não é porque tem um rolo de lã curta e longa que é por acaso. Não, tem um porquê e um para quê em relação a isso, tá bom? E o de espuma, você pode testar também. Só que sempre, e o de espuma e o de lã, evite ficar pressionando muito, né? Evite tornar esse ato de rolar o rolo na parede algo que tenha que colocar muita força, porque às vezes até mancha a parede. Então, assim, tem esse cuidado, né? O rolo é para espalhar a tinta, deixar ela bem uniforme, sem marcas. Então, se você começa a pressionar muito o rolo, principalmente o de espuma, vai ficar com a tinta, com a sua pintura marcada, seja ela numa área grande ou numa área pequena, tá? Cleiciane, bem-vinda, muito bem-vinda. Sigamos aqui no friozinho, Cleiciane. A gente está falando sobre design de parede no frio, como fazer. E aí a gente tem essa ideia em relação ao rolo que a gente está falando. Até porque se você colocar muita tinta no rolo, quando você for passar na parede, pode correr o risco de escorrer, principalmente se você dilui muito a tinta, tá? Então sempre tenha também esse cuidado de não diluir muito a tinta, deixar a tinta muito ralinha. Por quê? Eu quero que vai render. Não vai render, sabe por quê? Porque você vai ter que passar mais vezes. Então entre 3 demãos, você tem que dar 5, 6, 7 demãos, dependendo, porque você vai ter que cobrir da cor que você quer, né? Dar um acabamento legal, a não ser que você queira um efeito mais aquarelado, um efeito manchado, aí vai do seu gosto. Mas se você quer uma pintura parecida com essa, uniforme, com esse acabamento uniforme, não vá diluindo a tinta com uma proporção muito grande, não. E como que eu posso saber certo como é a diluição? Sempre 10% se você quiser. Claro, você pode fazer mais ou menos. Isso vai depender de como o resultado que você quer final, tá? E também tem a questão do que eu disse. O fabricante te indica qual a melhor forma de você usar o produto dele. Vão ter produtos que você não precisa diluir. Tem marcas que tem, digamos, a Coral. Quando eu vou comprar uma tinta PVA, uma tinta acrílica também, ela vem bem grossa, é quase uma massa corrida. Já a Souvenir, eu já comprei tinta que veio com... ela veio mais fluida, mais diluída, né? Mas não quer dizer que uma é melhor do que a outra, uma é pior que a outra, porque essa é ruim e essa daqui... Não, eu estou te dizendo que vai depender do que você quer, né? E aí eu prefiro comprar da Coral, por quê? Porque ela é mais grossa, para mim, me atende mais, porque vai render muito mais para mim, porque tem coisas que eu nem diluo, dependendo do efeito que eu quero dar. Então eu uso ela bem pastosa mesmo, então ela, né, eu consigo fazer o efeito que eu quero dar. E se eu quero uma tinta já mais diluída, não quero uma tinta mais grossa, então eu posso comprar a Souvenir também, não tem problema, tá? Então, como outras marcas também. Porém, essas mesmas marcas, elas têm as linhas mais econômicas. Eu geralmente não gosto de usar, porque não gosto. Tipo, a Coral tem uma tinta que é uma linha que é a linha econômica. Então, assim, eu não gosto porque quando eu vou fazer cores com aquela bisnaguinha, né, a cor meio que modifica quando ela tá com a tinta líquida, e quando ela seca na parede, dá uma diferença de cor em relação ao que eu estou planejando. Então, eu prefiro comprar sempre a linha mais premium, a linha melhor que tem de cada marca, que a gente não corre esse risco também, tá bom? Em caso de danos,
de repente da sua pintura, você, sei lá, pintou lá a sua parede e aí aconteceu algum acidente, alguém esbarrou, ou alguém, sei lá, encostou alguma coisa, ou você foi arrastar um móvel, raspou. Então tem sempre esse cuidado em relação a retoque. Como? Principalmente dias frios, porque vai demorar mais tempo para secar se você não fizer, né, não fizer uma dessas dicas que eu te disse aqui, que é a questão do secador de cabelo, ou soprador térmico, ou o ventilador, né, de teto ou de mão. Então, o que você pode fazer? Quando você for fazer algum retoque, espere secar, não fique ansiosa. Espere secar totalmente a parede e aí depois você faz aquele retoque. Aí primeiro, digamos que foi uma mancha, né, que alguém encostou alguma coisa. Primeiro coloca, dependendo de como foi a intensidade da mancha, você vai passar só naquela área. Então passa um rolinho, se você usou o pincel antes, você vai passar o pincel também, só naquela área. Então você vai deixar secar, depois você passa de novo, até você ver que ela está quase aproximada com a tonalidade da parede, né, do restante da parede. Aí depois você vem e passa o rolo ou passa o pincel na parede toda ou na dimensão toda. Como? Digamos que aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó. Digamos que nesse pedaço aqui, ó, aqui manchou um pedacinho, aqui. Aí, o que eu faço? Aqui tá tudo bonitinho e aqui manchou. Em vez de eu pegar e passar o rolo ou o pincel nessa área toda, eu só vou passar onde manchou. Então manchou aqui, então eu passo um pouquinho de tinta aqui, espero secar. Passo outro tantinho aqui, espero secar. Passo outrozinho aqui, espero secar. Então ele quase que ficou aproximado com o tom total. Aí eu venho depois e passo uma demão todinha nessa parede. Então, olha, eu fiquei de carona. Então o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente sempre tem que ter essa preocupação, esse cuidado, melhor dizendo, da gente não ultrapassar ou atropelar, vamos dizer assim, o processo de cada produto. A gente tem que respeitar o produto também. Porque senão porque assim, para ele nos atender, você também tem que atendê-lo, principalmente em relação a esse tipo de acontecimento, né? Um acidente, ou você quer fazer algum outro efeito, então faça sempre isso. Tem essa ideia de que você vai retoca direitinho, depois você vai dando essa demão. Se até precisar da outra demão nele todo, você dá essa outra demão. Portanto, o seu trabalho está perfeito, tá bom? A sexta dica que eu quero te dar é que você tenha produtos indicados para a beleza, que você tenha produtos indicados para limpeza de rejunte. Por quê? Porque às vezes você vai fazer um design de parede no seu banheiro. A gente tem tintas epóxi, que é para azulejo. Você pode fazer também um design de parede com esse tipo de tinta, né? Com essa tinta epóxi. Ou você pode até usar adesivos, né? Você pode fazer essas formas orgânicas, folhas, com um adesivo, aquele adesivo de vinil que você compra em grandes papelarias, em locais que vendem produtos para gráfica, e aí você pode recortar e ir colando. Só que às vezes o seu banheiro, né, o seu revestimento do banheiro, não está lá grandes coisas, o rejunte. Então o rejunte não está muito legal. Então o que você faz? Primeiro, como se fosse na parede. A gente não prepara a parede bonitinha, deixa ela aqui no caso seria branca, poderia passar uma tinta branca para receber o meu design de parede novo e tal. No banheiro ou em alguma outra área sua que tem revestimento e que tem um rejunte que não está muito bem, não está muito limpinho, não está muito novo, o que você faz? Você pode usar produtos de limpeza, claro, detergentes biodegradáveis, né? Você tem todo esse cuidado em relação a isso. A gente tem produtos que servem para você pintar o seu rejunte. Quando a gente fala em pintura de rejunte, você tem que ter um pouco de planejamento em relação a isso, para que você tenha mais segurança no processo. Você pode até fazer, não estou dizendo que você abominar
essa atitude ou essa ação para você fazer o seu retoque aí no seu rejunte antes de fazer o seu design de parede no seu banheiro ou na sua cozinha, em qualquer lugar. O que você faz? Você não use, porque a gente tem produtos específicos para rejunte, mas vai depender do resultado que você quer. Então eu sempre recomendo que você faça num pedacinho da parede, num pedacinho do rejunte escondido, atrás da porta, atrás de um armário, que às vezes tem armário, tem rodinha, você bota e tira. Então assim, faça um lugar onde você sabe que se não der certo não vai aparecer, e aí você vai fazendo esse teste, né? Porque às vezes você nem precisa pintar, é só você limpar com o produto correto, né? Evita também usar aqueles produtos que são muito agressivos, né? Então tenta ver qual é o tipo de ação que você quer fazer, né? Se é uma limpeza mais profunda, se é mais superficial, ou às vezes mesmo, principalmente no chão, o rejunte ele está mais gasto, então às vezes você pode até colocar um pouquinho de rejunte em cima daquele, você limpa, tira, né, limpa bem, que às vezes pode ter alguma gordura que é de creme de cabelo, shampoo, condicionador, de repente até na parede fica, limpa direitinho, depois você pode até passar um pouquinho de rejunte que seja da mesma cor, né? Eu recomendo sempre que seja da mesma paleta para não dar tanta diferença, tá bom? Jonathan está perguntando se já pintou rejunte com posca branca. Então, eu te recomendo não fazer isso, né? Porque a posca ela não é para você usar como rejunte, nem pintura como rejunte. Claro que se o seu rejunte for branco ou está encardidinho, você quiser usar a posca, porque olha, não tem outra coisa para usar e colocar, você pode fazer, né? Mas eu não recomendo você fazer isso porque a posca não é para isso e ela não vai aguentar a incidência de água em relação ao que você quer. Então, senhor Jonathan, procure realmente um produto que é para pintar rejunte. Não, nem o galho quebra, pelo amor de Deus. Porque você vai gastar um dinheiro. Jonathan está perguntando aqui, está dizendo que quebra só um galho, né? Não, nem quebra galho, nem enverga. Então, assim, vai gastar só o seu dinheiro à toa e você vai fazer uma coisa que depois ali no... Rodrigo, eu posso pintar? Pode, não estou falando para você não pintar. Só que não é um produto para isso. E aí depois você fala assim, a posca não serve, a posca não é boa. Não, a posca é ótima, a posca é maravilhosa. Só que, querido, é para outra coisa, é para desenhar, para contornar, é para pintar. Não é para você pintar, fazer rejunte, entendeu? Um rejunte, a gente tem marcas específicas para pintura de rejunte. Vem até num vidrinho que tem até um pincelzinho, né? Tem uma espuminha, tem várias marcas que a gente pode estar olhando no mercado e você vê aí melhor na sua cidade, ou você pode até pedir pela internet também. Esse tipo de produto você pode pedir pela internet, mas dê uma lida bastante minuciosa na descrição para ver se é isso mesmo que você quer, tá bom? Se você quiser usar até a posca preta, você usa, se o rejunte for branco ou preto. Mas com o tempo ele vai soltar e não vai adiantar de nada. Se você quiser, de repente, vou fazer uma experiência aqui para ver como que vai ser. Depois você me diz como ficou. Mas eu não recomendo, tá bom? A gente tem produtos específicos para isso. Alguns produtos, eles são até importantes para que a gente entenda outras funcionalidades. Então, assim, eu super também recomendo você fazer, não a experiência da posca, tá? Outras. De que exemplo? Tem vezes que eu quero fazer algum uso na madeira. Vou fazer algum design de parede que eu queira usar madeira. Mas eu não quero que a madeira tenha aquele aspecto de envernizada, né? Que é a diferença de envernizada e da resinada. O envernizado, né, que eu sempre, quando eu vou fazer, ele acaba dando o acabamento, ele cria uma película, né? Então tem a madeira e uma película de verniz. Eu gosto de usar a resina acrílica para pedra, porque você vai usar uma resina de pedra e madeira. Vou usar como eu sempre uso. Porque ela é como se ela hidratasse a madeira. Então, não tem quando você passa água na madeira e ela fica com uma coloração mais acentuada. Então, a resina acrílica de
né, que a gente usa para pedra, a incolor, ela dá esse efeito. Então ela dá um efeito na madeira, que a madeira está mais bem hidratada, bem cuidada, né? Como se fosse. Se você quiser ver como que fica, né, uma resina na madeira, é só você passar um pano com água que você vai ver que é aquilo ali que vai ficar. Porém, ela não cria aquela película. Então, ela vai adentrar, né, nos poros da madeira e vai se você colocar várias camadas, várias demãos, vai criar sim uma camadinha ali, né, de produto. Mas aí tem outras cores também, tem um meio amarelado, tem um meio avermelhado, e você pode escolher a cor que você quer. Eu sempre gosto de usar a incolor. Então é um produto que funciona, que é para pedra, mas funciona também para madeira. Então né, não estou dizendo que você nunca pode usar uma coisa na outra, tá? E em relação porque agora eu lembrei de uma história também em relação à chuva, né, a partes externas do design de parede. Eu já fiz um design de parede que foi numa fachada, até Entre Panos e Recortes entrou aqui na live, que foi no Entre Panos e Recortes. Então, assim, eram 2 andares, pé direito duplo, e aí eu tava lá em cima, bem assim, no topo da fachada, no andaime, e eu comecei a pintar, era um laço enorme assim, né, na ponta da fachada, e aí eu comecei a ver que o tempo estava maravilhoso, mas começou a tarde, o tempo começou a fechar. E aí eu olhei para o céu e falei, meu Deus, segura aí só um minutinho, só para eu dar uma demão de tinta. Aí fiz uma demão. Aí eu vi que estava meio longe, falei, meu Deus, segura mais um pouquinho para eu dar a segunda demão. Dei a segunda demão. Ao invés de eu sossegar o meu facho e deixar secar a segunda demão, não. Eu fiz, já que você segurou 2 demãos, segura 3. Quando eu acabei de finalizar a terceira demão, a chuva desceu. E escorreu a tinta todinha, desde o topo do laço até na calçada. Então, o que eu fiz? Eu tive que lavar a fachada todinha, ou seja, lavar uma parede de pé direito duplo, por causa da minha teimosia. Então, por isso que eu estou te falando. Área externa não combina com o tempo frio, tá? Rodrigo, mas eu quero fazer alguma coisa na área externa. Então, o que eu te indico? Você fazer o projeto. Tá frio? Tá dentro de casa? Tá tomando seu cafezinho? Então, seu chá, seu chocolate quente? Começa a projetar. Olha, minha parede é assim, eu quero fazer esse desenho. Começa a usar desse tempo que você não deve, né? Pelo menos eu não recomendo. Você fazer principalmente se tiver com previsão de chuva, não faça. Mas a tinta é rapidinho. Mas mesmo assim, tenta não fazer porque para você não correr esse risco igual aconteceu comigo. Quando a gente fala em relação também a frio, né? A gente fica muito nessa coisa, eu não vou fazer nada agora porque eu tô no quentinho. Não, aproveita. Você pode até, ou você levanta, sacode a poeira e vamos embora, vamos colocar essa cara na friagem dentro de casa mesmo. Mas você coloca a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de projetar à tona. Então você, olha, não vou poder fazer lá fora, eu vou fazer aqui dentro. Já posso fazer aqui dentro? Já vou começar a riscar. Rodrigo, eu não tenho a tinta aqui, mas eu quero fazer. Então começa a riscar na parede. Faz o projeto, risca, que aí quando você for sair, ou você encomenda a tinta que você quer, a loja vai te entregar na sua casa. A gente tem bastante facilidade para você começar seu design de parede. Tá bom? E aí, o frio, ele não estraga a sua pintura. Mas, se você quer fazer no frio... Olha minha caneca que chique. Tá vendo? Retrô. Quando a gente quer fazer um design de parede na época do frio, o que a gente faz? Não é a mesma coisa no calor, então você tem que ter um pouquinho mais, né, de se adaptar. Então, por isso que eu estou te falando isso, para que você tenha esse tipo de comportamento, né? Também esteja atenta ao que o clima está te favorecendo, porque ele também pode te prejudicar, tá? É igual quando a gente vai fazer um design de parede no calor, que está muito quente, você quer dar um detalhezinho ali, a tinta vai secar mais rápido. Então, você tem que trabalhar com muito mais rapidez, ou até diluir mais a tinta um pouquinho, botar um pouquinho de água, que ela vai ressecar. Então, todos os climas, vamos dizer assim, vai ter a sua especificação.
Então você tem que, né, usar a sua particularidade, você tem que estar sempre atenta em relação a isso, tá bom? Às vezes a gente pensa em relação a coisas erradas, né? Eu digo, mas pode dar alguma coisa errada no design de parede? Porque várias coisas que eu já te falei aqui é para dar certo e não faça porque pode dar errado. Principalmente em relação a quando a gente não procura a conhecer as instruções do fabricante, como eu já disse. Então, use e abuse dessas informações do fabricante. E se você tiver alguma dúvida, liga para o saque, liga ou manda algum e-mail, ou também pergunta aqui no Paredes a Cores, porque se eu não souber, a gente vai descobrir juntos. Se eu souber, eu vou te falar como resolver. E às vezes são dúvidas que surgem, que eu posso chegar para você e falar assim, olha, não faz assim, faz assado, porque eu já fiz e deu certo, né? E tem uma maneira mais rápida de resolver isso, ou não faça isso porque vai dar problema, né? Então a gente vai tendo esse tipo de troca também de informações, que é muito importante, tá bom? Em relação a insistir em pinturas externas, a gente tem que ter um pouco de cuidado isso, porque, como eu te dei o exemplo da fachada, eu usei tinta à base d'água. André, mas eu posso usar uma tinta com a base solvente para fazer meu design de parede? Você pode até fazer, tá? Só que no calor. Porque no frio não é indicado, primeiro, porque tem um cheiro forte, principalmente para dentro de casa, tá? Não faça isso, porque assim, você vai ficar com a sua casa com um cheiro fortíssimo de solvente, fortíssimo de química. Então assim, não faça isso, pelo amor de Deus. Senão você vai ter que sair de casa, aí até isso secar, até esse cheiro sair, não faça. Então assim, é uma coisa que eu te recomendo. Você pode usar esse tipo de tinta externa? Pode usar, só que use no calor, porque não vai secar, você vai ficar mais frustrado ainda. Rodrigo, mas eu vou usar o secador de cabelo para secar, como você falou. Primeiro que você vai ter que colocar o secador de cabelo, se for uma área externa e tiver frio, vai ter que usar muito perto, né? Porque você está frio, o mundo está frio ao seu redor, e você só está com essa área aqui de ar quente. Numa outra área aqui, ó, você está fazendo isso daqui. Se você faz, coloca o secador de cabelo, o soprador, o que for, nessa área que é com solvente, o que você faz? Você faz com que a tinta ela fique muito mais, como que eu posso dizer para você entender? Não tem quando a gente dilui muita tinta, ela escorre? Vai acontecer isso. Então a sua tinta ela vai escorrer, porque ela vai ficar muito mais fluida, vamos dizer assim. Então, né, o comportamento dela vai ser um comportamento, porque ali é solvente, né? E você vai colocar muito calor ali, ela vai escorrer, ela não vai aderir. Então você tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então usa tinta à base d'água, até se você tiver alguma alergia, né, algum tipo de intolerância a algum tipo de cheiro e tudo. Então usa sempre a base d'água, porque é mais segura, tá bom? A tinta é mais, a ação dela é mais segura em relação à sua saúde. Leia também, né? Leia os rótulos, porque você vai saber se aquilo ali é tóxico ou não, tá bom? E se você quiser esperar e fazer, você pode até fazer, mas tem tintas, às vezes, que você faz na época de frio, né? Faz no tempo frio, que ela demora tanto a secar, que ela fica mais de 30 dias ali, ó, em ponto de mordência, em ponto de... ela não seca direito, porque, primeiro que a parede vai estar úmida, então se ela não... quando a gente fala de tinta à base de solvente, ela repele a água. Então assim, eu vou limpar um pincel que é com tinta de solvente. Você não pode limpar com água, porque você nunca vai limpar. Ele nunca vai sair. Você tem que usar um solvente. Então sempre é ou a base d'água ou a base de solvente. Quando é a base, é esse produto também que você vai fazer a limpeza. Então tudo que você vê ali, a base da água, você vai limpar os produtos, os utensílios, né? Pincéis, bandejas, tudo que você for usar ali, espátula. Se a diluição é com água,
é a base d'água, você vai limpar com água. Se é solvente, você tem que usar solvente para isso. Água raiz, tiner, aí vai dependendo do que você acha melhor para você. Tá bom? E claro, o jeito certo é você fazer o quê? Tempos de chuva, tempo de frio, inverno. Se o seu inverno é frio realmente, faça o seu design de parede sempre em paredes internas, tá? Não faça o seu design de parede nas áreas externas para você não ter problemas. E aí você depois ficar decepcionado e falar, ai meu Deus, não podia não ter feito, podia ter ouvido o Rodrigo. Aí eu vou te avisar. Pois é, né? Eu avisei, criatura. Então não faça isso, tá bom? Sempre, para que você não tenha também erro, né, em relação ao uso de materiais, ao uso da matéria-prima que você vai ter para o seu design de parede, que são as tintas. Leia os rótulos, leia o modo de instrução de cada fabricante, ou me pergunte aqui também no design de parede, do Paredes e Cores, tá bom? E claro, siga essas 6 dicas que eu te dei aqui durante essa live, para que você realmente tenha segurança e mais atitude no seu design de parede quando você quiser fazer na área interna, na época do frio. Às vezes um sabadão, um final de semana que você queira gastar sua energia, ou até mesmo durante a semana, você acabou o seu home office, ou você de repente está aí, já fez todo o seu trabalho de casa e quer fazer alguma coisa, ou não tem nada para fazer, já fez tudo e quer ousar, quer dar suas primeiras pinceladas e se tornar uma grande designer de parede. Faça e siga essas dicas que eu te dei aqui, porque eu tenho certeza que você não vai se decepcionar e você vai ter muito mais segurança para o seu design de parede, tá bom? Então, olha, frio para você pintar, você sempre se atente à umidade do ar, tá bom? Então, assim, se a umidade do ar está muito alta, vai no seu aplicativo, vai na internet, vai no programa de televisão, o que for, veja como está a umidade do ar para te favorecer também na pintura, tá bom? As tintas adequadas para o seu ambiente, sempre você vai ter esse cuidado, né, de ambientes úmidos, podem ser bem úteis. Então você pode comprar uma tinta anti-mofo, né, porque você prepara o fundo do seu design de parede, você tem uma tinta de qualidade e você consegue realmente dar mais eficácia na sua pintura também. E claro, no inverno, o seu design de parede ele pode trazer muita alegria, muita descontração, não só nas cores, né? Não só nos motivos que você vai escolher, na técnica ou nas inspirações que vem aí na sua mente, mas também envolver as pessoas da sua casa, né? Envolva seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, para que realmente essa experiência de estar dentro de casa no frio, né? E aí a gente fica no quentinho ali, em vez de cada um ficar no seu quarto ou assistindo algum filme, uma série, por que você não chama essa galera que está aí para vocês fazerem o seu design de parede? E aí você pode fazer, cada um faz uma cor, cada um faz uma... Olha, eu não sou da pintura, mas você é da limpeza, eu vou pintar. E aí a gente pode fazer um trabalho em grupo, né, incrível, e a gente consegue envolver todo mundo. Não precisa ser só, né, colorido, você pode também usar da inspiração do inverno para fazer o seu design de parede, de repente alguma imagem, alguma viagem que você fez, que você lembrou de alguma coisa, use também isso como fonte de inspiração, tá bom? E é claro que a gente aqui, minha querida e meu querido, a gente não brinca em serviço. Então a ideia é o quê? Você pegar o seu bloquinho Paredes a Cores e você escolher uma paleta colorida, uma paleta alegre, uma paleta de cores que traz para você uma sensação boa, agradável, né? Uma sensação de tipo, olha, vamos colocar o que está aqui de frio, o que está aqui de desânimo para fora e vamos colocar isso para tudo que é de alegria, tudo que é de vibração positiva, porque às vezes eu até ouço algumas pessoas, né, já ouvi algumas pessoas falarem que o inverno é uma estação triste, uma estação que não tem cor, né? E eu discordo, porque toda estação tem a sua beleza, né? Tem a sua particularidade.
Então, como eu disse, eu estava no início da live, eu estava com o meu cachecol, né? Aqui, ó. Então, quando no inverno, eu consigo me arrumar mais, ó. Eu posso colocar um cachecol, ficar bonitão, né? Eu acho bonito o cachecol. Eu gosto. Tem vários. Amo. Faço coleção. Tá vendo? Inclusive, esse daqui, ó, ele é bem grandão. Então, você pode fazer várias amarrações e é bem legal. E aí você pode, né, usar isso como... Às vezes você tem até um cachecol que tem uma estampa legal, você pode retratar e se inspirar nessa estampa para você colocar na sua parede. Olha aí. Ou uma paleta de cores legal, né? Você pode fazer isso também. E se você quiser dar mais, Rodrigo, aqui a gente fica com muito mais tempo frio do que calor. Então invista também em cores mais quentes, vermelho, laranja, amarelo, cores que são mais vibrantes, e você consegue, não estou falando para você pintar a parede toda assim não, tá? Pelo amor de Deus. Mas equilibre, né? Equilibre essas cores para que você tenha realmente uma paleta mais quente, uma paleta mais vibrante, tá bom? Então, não deixa as suas ideias somente no papel, ou melhor, não deixa as suas ideias somente na cabeça, na mente, não ocupa sua mente com essas ideias, bote essas ideias logo no papel. Por quê? Porque aí você desocupa sua mente para novas coisas e você já vê no papel, você já vai ter 1 passo, 2, 3 passos dados para você fazer o seu design de parede, tá bom? Não que a nossa mente tenha uma memória limitada, não é isso, mas para você ter esse exercício, né, de sair do abstrato e mais para o visual, né, mais para a prática. Com isso, você consegue se desprender cada vez mais desse medo, desse receio que a gente tem em relação ao design de parede, e aí a gente fica, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? Né? Como que eu vou riscar na parede? Mas não consigo nem riscar no papel. Então, risque no papel, porque é do papel que a gente tem um atalho muito, muito eficaz para a gente começar já a pintar na parede. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por tudo, né? Por a gente dividir um pouquinho desse calor humano, desse frio, desse inverno. E a gente aproveita sim esse inverno para você estar mais em casa, aproveitar mais a sua casa, e não esqueça o design de parede, ele como seu aliado para você estar em casa se sentindo em casa. Não deixe o design de parede de lado, torne ele o seu aliado, tá bom? Porque ele vai realmente transformar a sua vida, transformar o seu espaço e fazer com que você perceba mais e mais quanto a sua casa é o seu lugar e quanto a sua casa tem a sua cara, tem o seu jeitinho, tem a sua identidade, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram aqui online, a Silvia que entrou agora, o Jonathan, a Renata, o Selim, bem-vinda Renata, muito obrigado pela presença na live, Cleisiane, Dioguinho, Entre Panos e Recortes, Fabiola, Flávio, a Silvia e todos que entraram, Gabi, Gabriele, minha prima lindona. Olha, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? E a gente se encontra sempre onde tem parede, tem cores, porque a gente vai colorindo as paredes do nosso mundo, da nossa vida. Tchau, tchau, fique bem.